Oi pessoal, hoje eu trago para vocês a indicação de uma leitura do Cortella, que é um dos meus maiores ídolos. E eu tive o prazer de conhecer o Cortella aí ano passado. Tenho as fotos para provar, tá aqui. Eu até dei de presente para ele uma caneta, mas não é uma caneta qualquer, eu comprei uma caneta especialmente para dar para ele, fiz as anotações da palestra e no final eu levei para ele, falei que, deixa eu mostrar aqui para vocês, só dá para ver direitinho. Aí ele ficou emocionado, deu pra ver, porque eu falei que uma caneta é um presente especial, porque é uma maneira de incentivar a pessoa a anotar os seus projetos, seus sonhos, e no caso de um escritor, é uma maneira de incentivar e mostrar que a gente nunca quer que ele pare de escrever. Foi um momento bem bacana. Até queria saber se ele usou, ele me deu um beijo ali na mão. Aí eu fiquei muito nervosa. Queria saber se ele usou, se ele jogou minha caneta fora. Campanha, faça esse vídeo chegar até o Cortella. Acho que ele deve ter usado, né? Deve ganhar canetas de força todos os dias. Mas enfim, então hoje eu vou falar desse livro dele. Eu, claro, compro todos os livros dele, leio todos os livros. E posso dizer pra vocês que em cada livro eu aprendo, apesar de ele ter uma linha, claro, uma linha muito coerente, uma linha de raciocínio que segue segue ideias muito, segue uma lógica específica, mas eu sempre aprendo muito com cada livro. Tá, eu tenho mais de 20 livros do Cortella. E esse aqui, né, A Era da Curadoria, me chamou muita atenção pelo título. Eu achei muito curioso, né, como assim curadoria? A gente lembra dos curadores, né, das mostras das mostras de quadros de arte, né? O que importa é saber o que importa. E aí me chamou a atenção porque educação e formação de pessoas em tempos velozes, e aí ele diz que o professor tem que ser um curador. Achei muito interessante, e aí fui ler para entender. E claro, os livros do Cortella todos são super bacanas de ler, super simples no sentido de não simplório, né, como ele sempre explica. Ele transforma assuntos complexos em simples de entender, tá? E aí a Era da Curadoria é o seguinte, ele fala que hoje a gente vive ele usa a expressão, né, tsunami informacional, porque nós vivemos a era da informação. Então a gente precisa, aí ele fala que principalmente o professor precisa ser um curador. O que é isso? Ele tem que orientar o aluno sobre a que ele tem que prestar atenção, né? Porque, por exemplo, na era da internet, o aluno hoje tem, via Google, acesso à informação sobre o que ele quiser. Nós estamos conectados 24 horas por dia. Então, como é que tem que ser a postura do professor hoje? Se o aluno ele tem acesso ao mundo todo, qualquer hora do dia. Então, o professor se reinventa, a função dele na sala de aula é outra. Então, ele precisa aprender a lidar, ao mesmo tempo, a lidar com essa ferramenta e ajudar o aluno a também buscar um novo estar no mundo, porque o mundo é outro, tá? Esse aluno é outro e o professor também tem que ser um outro. Tem uma outra função no mundo, ele é um curador, ele não é mais um professor como ele foi orientado a ser quando ele se formou, tá? E aí eu separei aqui a frase, que eu achei, claro, meus livros sempre muito rabiscados, né? A principal frase pra mim desse livro que é: nunca na história da humanidade existiu tanta gente com tanto acesso à informação. Mas Jenny, isso é ótimo. Não necessariamente, porque aí ele explica aqui, né? Informação não é a mesma coisa que conhecimento e não é a mesma coisa que sabedoria. Nós temos 3 coisas distintas aí: informação, conhecimento e sabedoria. Só ter acesso à informação pode confundir a pessoa, porque eu preciso de pessoas com credibilidade que me ajudem a lidar com essa informação, e me ajudem ele chama, né, de separar o joio do trigo, me ajudem a saber para que lado eu tô indo, o que é realmente informação e o que eu faço com essa informação. Então ele fala que, por exemplo, um dos papéis da escola é ensinar o aluno a se relacionar com a mídia, tá? Então essa é uma das melhores frases, vou repetir pra vocês, depois eu deixo aqui abaixo do vídeo, ó. Nunca na história da humanidade existiu tanta gente com tanto acesso à informação. Lembre-se dessa distinção aí, ó. Informação, que é o acesso ao dado, tá? E eu tenho que cuidar com a credibilidade. Então ele fala com os curadores, por exemplo, ele cita uma figura no campo da medicina, um exemplo seria o Drauzio Varela, que ele cita, tá? Eu preciso ter referências, então os curadores são aquelas referências, aquelas pessoas que são os grandes nomes, são os nomes. Pra mim, por exemplo, na filosofia é o Cortella, tá?
conhecimento e sabedoria. Sabedoria seria a aplicação do conhecimento, tá? A educação, ele disse, eu coloco aqui, né? Eu costumo, por que eu anoto? Tá? Porque se eu só leio, não marco nada, não anoto nada, a minha tendência é esquecer. Então, quando eu anoto, porque são estilos de aprendizagem, quando eu anoto, eu tendo a gravar melhor, tá? A educação, ela não acontece somente na escola, nos bancos escolares. Eu já saí da escola faz tempo. A educação acontece 24 horas por dia. Então, a internet é um meio onde a gente aprende muito. O livro, né? Ele fala que o livro é a primeira plataforma de educação à distância que existe, né? Muito interessante. Comunicar é empoderar o indivíduo, tá? Então, hoje todos... ele fala um problema na internet. Hoje todos consomem e geram informação. E aí que tá, a internet, a mesma pessoa que tá lá absorvendo, eu adoro esse verbo absorver, né? Parece que a gente é uma esponja, né? Tá absorvendo a informação, ela tá produzindo, né? E ela tá replicando. Só que aí ele fala de um probleminha, né? Até que ponto a gente produz mesmo informação? Porque a gente sai muito mais replicando aquilo que a gente leu e muitas vezes sem nem conferir a credibilidade daquilo, né? Então, até que ponto nós somos criadores, né? Nós somos muito mais meros replicadores do que produtores de algo novo, né? Então, o livro discute essas questões, ele é maravilhoso, tá? Aí, eu marquei mais alguns elementos, eu também não posso, né, matar tudo que tem aí, vocês têm que ler, vale a pena, tá? Então, ele fala que uma habilidade que o aluno tem que ter, que cabe à escola desenvolver, é fazer a leitura crítica da mídia. Então, ele fala que cabe aos professores, não só ao professor de língua portuguesa, mas principalmente ao professor de língua portuguesa, ele tem que trabalhar com a leitura crítica da mídia, levar a notícia à sala de aula, levar, por exemplo, 2 notícias de jornais, de revistas e mostrar a tendência, a maneira diferente, o tendencialismo, a maneira diferente que os jornais têm de apresentar, tá? Fazer o debate, o júri simulado, isso então é uma maneira muito interessante que as escolas têm de trabalhar, tá? Fazer, e isso é uma coisa bacana que a gente faz em aula de redação, que é o seguinte, solicitar que um aluno trabalhe um argumento contra um tema e depois a favor, que é estimular a argumentação. Ele fala, então, o papel do professor, né? Depois, que eu tenho mais pra mostrar pra vocês. Sim, ó, importância de dominar as redes sociais, ó. Quem domina as redes, domina o mundo, porque a gente tem acesso ao mundo. Quando eu cheguei nessa frase aqui, até anotei, ó. Eu lembrei daquele desenho. Ai, gente, o Pink Cérebro, né? Não sei se vocês lembram. Pink Cérebro, que daí o Pink... Acho que é o Pink falava do cérebro, sei lá. O que vamos fazer hoje? Vamos dominar o mundo, né? Muito interessante. E, por último, ao que eu já comentei com vocês, ó. Temos que discutir isso, ó. Temos um risco grande, porque todo mundo tá na internet hoje, né? Mas nós temos... Ele fala que isso, por um lado, é bom, né? Mas por outro, ó, temos um risco grande de formar uma parte de gerações com a capacidade apenas de ser reiterativa e não de ser criativa. Nós estamos todo o tempo online, mas nós estamos muito replicando e sobra pouco tempo para criar, certo? Então, é uma leitura que redefine o papel do professor, tá? Ela coloca em xeque aquela questão de, não, o professor não é mais necessário, não, a educação à distância, vamos colocar o professor de lado. Não, nunca o professor foi tão necessário. Por quê? Porque senão o aluno fica perdido. Ele precisa da figura do professor, porque o professor já passou por aquilo que o aluno está passando. É uma das épocas em que o aluno mais precisa do professor, ele precisa da sua referência, o professor é o guia, certo? Ele precisa da referência, ele precisa do seu curador, do seu guia, daquele que mostre o caminho, ok? Então, recomendo aí pra vocês. Em breve farei mais vídeos das obras do Cortella, porque tem muita coisa boa aí pela frente, tá? Só que eu vou fazer uma advertência. Quem começa a ler o Cortella não para mais, ok? Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei pra mim e até o próximo.